Isso, programa Chagas Lopes, apresentação toda nossa. Na secretaria de nossos estúdios contamos com os trabalhos do meu amigo Rocha, grande Rochinha, muito boa tarde. A direção é Padre Lucas Moreira e a superintendência Dom José Luiz Gomes Vasconcelos. Nós vamos ter uma conversa realmente bastante esclarecedora. Já está conosco aqui o nosso entrevistado Francisco Quariguazi da Silva. Olá, Quariguazi, muito boa tarde. Um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Educadora 107,5. Boa tarde, Thiaguinha. Boa tarde, ouvintes, né? Obrigado aí pelo convite de vir para cá, né? Realmente você tem muita audiência, meu amigo. Porque antes aqui da nossa conversa, no meio da rua, o pessoal, amanhã você vai estar lá no Chagas Lopes, né? Já tô sabendo, rapaz, esse rapaz que é o Chaguinha, realmente é bem ouvido, né? Então um abraço a todos, aos nossos correligionários, né? Minha esposa, minhas duas filhas, né? Sabe que eu tenho duas filhas, a Larissa, a doutora Larissa, que é médica, a Laísa, que está fazendo mestrado em física, né? São as minhas duas princesas, né? Os meus irmãos, né? Somos 10, né? Um falecido. Pois não. A gente vai, com certeza, a gente tem vários questionamentos que vai envolver tudo isso. Pronto. Então vamos dar só um abraço aqui, um abraço pessoal lá da Lagoa Queimada, né? Que hoje está tendo os festejos, o encerramento dos festejos lá de Lagoa Queimada, Chaguinha. Então o Aristide, nosso amigo Aristide, está fazendo lá um leilão, né? Eu estava lá participando, mas tive que me ausentar para poder vir aqui, né, falar com você, né? Essa conversa franca, vamos dizer assim. Ok, Chaguinha? Mais uma vez, obrigado. Suas origens, Quariguazi. Suas origens, o entrocamento familiar. É de onde? De que região? Pronto, vamos dizer assim, meu nome completo é Francisco Quariguazi da Silva, né? Sou conhecido como Quariguazi. Quariguazi é nome de família. Aliás, você é conhecido de vários modos. É Quariguazi, Francisco, Tantico. E até Tantico. Exato, Tantico é na época que a gente morava ali no sertão, vamos dizer assim, quem não teve um apelido, né? Então a gente era conhecido pelo apelido, né? Então as minhas origens são ali realmente da Lagoa Queimada. Eu nasci ali no dia 1º de dezembro. Eu nasci em 65 e fui registrado em 66, né? Porque na época, né, que hoje é bem simples, né? Você, quando tem um filho, você vai num cartório, é tranquilo, né? Mas na época a gente morava no sertão, ali era sertão mesmo. Hoje você fala sertão, hoje não é sertão, hoje é cidade. Hoje tem tudo. Então na época, vamos dizer assim, o filho nascia, o pai ia registrar, quando ia para o colégio, porque quando chegava no colégio, olha, cadê a certidão do nascimento do menino? Ah, não tem. Aí vai atrás. Aí, às vezes, a data era dada de forma incorreta, vamos dizer assim, né? Inclusive, meu pai foi oficial de registro civil lá em Patriarca, né? De 74 até a sua morte, que ocorreu no dia 30 de março de 1988, e a gente se deparava com essas situações. A pessoa ia lá, fazia o registro, dizia, seu filho nasceu quando? Não, nasceu na data e tal. Tem quantos anos? Não, ele tem 15 anos. Passava um tempo, 2, 3 anos, a pessoa estava lá, não, minha data aqui está errada. Eu não nasci, não foi em 60 e X, não, nasci foi em 60 e Y. Aí lá vai poder, né, ter que entrar na justiça para poder alterar. Então ocorria muito isso. Então a minha origem, eu nasci realmente na época das parteiras, Chaguinha, né? Nasci mesmo lá em Patriarca, né? Olha. Segundo a minha mãe, eu nasci, vamos dizer assim, dentro de um pinico, né? Porque era uma noite de escuro, mais ou menos meia-noite. Meu pai saiu para... Minha mãe sentiu as dores, né? Meu pai saiu para atrás da parteira, acho que era a senhora Francisca, ali no Patriarca. Quando ele chegou com a parteira, eu realmente já tinha nascido, vamos dizer assim. Foi só para cortar o cordão umbilical. Então, realmente, eu sou da Lagoa Queimada, assim, de nascença, né? Você vem de uma família de muitos irmãos. Uma riqueza ter uma família numerosa, não é, Quari? É bom, né? O meu pai, católico fervoroso, né? Então ele não aceitava essa questão de preservativo, de pílula, né? Anticoncepcional. Para ele isso era um crime, né? Então era ter filho mesmo até, vamos dizer assim, quando a mulher pudesse. Então
A mamãe não teve mais filhos porque realmente a natureza não deixou, né? Mas ainda no final, ela já com 40 e poucos anos, que eu acho que o Genivaldo, quando nasceu, a mamãe já tinha mais de 40, vamos dizer assim, não teve mais porque ela acho que ela teve 2, 3 abortos. Aí realmente depois que, vamos dizer assim, ela pela natureza não tinha mais condições de ter filhos, senão seriam mais. Então é bom, eu tenho 10 irmãos, né? Um falecido, né? Infelizmente, o babá, mas somos, né, 9, e a gente se dá muito bem. Então, assim, uma família numerosa, logicamente para trabalhar, para criar, né? Para educar é difícil, né? Mas na época, vamos dizer assim, né? Desculpe, né? Mas não é nem aqui nenhuma denegrindo a imagem do meu pai, mas menina era criada assim como se cria bacuri, era nascendo e você ia lá e Deus é que cuidava, né? Então a gente foi criado mesmo lá no sertão, na lida, vamos dizer assim, botando água em caneco, não tinha energia, realmente a gente morava eu nasci numa casa de taipa, Chaguinha, ali perto da fazenda, ali quem me conhece, né? Vamos dizer assim, como dizer assim, para baixo, da Lagoa do Junco. Era uma casinha de taipa, porque assim, eu não cheguei a conhecer, vim depois na Tapera, né? Quando já me entendi como gente, a gente morava ali na casa que é hoje, na beira da estrada, que a gente chama de casinha, né? Então, ali não tinha energia, né? Hoje tem energia, tem internet, fibra ótica, tem água encanada, tem energia, né? Asfalto, ou seja, tem tudo. Na época, realmente, ali era só mato, né? Com muito a gente tinha uma carroçada. Para ir a Sobral, você tinha que ir realmente de jumento. Só tinha uma pessoa ali que tinha um carro que era o pessoal ali do Zé Assunção, né? Então era um Jeep que existia lá, nessas idas aí de, sei lá, 74, 78, né? Então, realmente na época era bem precário, né? Hoje é uma cidade, vamos dizer assim. Então a minha origem realmente, Chaguinha, é do patriarca, tenho 9 irmãos, né? Meu pai, Gerardo Bariguazi da Silva, né? Falecido em 30 de março de 1988, faleceu, tinha em torno de 63 anos. A mamãe, Maria Dalva Mouta Silva, faleceu em 29 de maio de 2010, né? São 12 anos de falecimento da mamãe, e o papai já tem, acho que fez 33 ou 34 anos. O início da sua vida, você já falou, muito difícil, morava numa casinha de taipe, mas era muito gratificante. Você tem saudade da sua infância, Guaraguazi? Sim, vamos dizer assim, a minha vida foi difícil, mas eu sempre procurei, nesses entreveros da vida, buscar a felicidade, Chaguinha. Para a gente ser feliz não precisa de muita coisa não, né? Então a gente, né, vivia ali com dificuldade, a gente plantava, capinava, né? Botava água em caneco, né? Cortava lenha realmente para fazer o fogo, era no fogão a lenha, não existia essa questão de gás. A água era no pote, né? Água no pote, com certeza, canequinho de alumínio, né? A casa era de tijolo, não era cimentado já era, vamos dizer, já era luxo, já era luxo, né? Sim. Então, apesar dessas dificuldades, né, a gente sempre assim foi feliz, né? Feliz dentro da possibilidade da gente, né? Assim, era uma família harmônica, cada um buscava ajudar, né? A mamãe trabalhava, cuidava de casa, fazia a comida, o papai era oficial de registro civil, mas na época não dava essas coisas, geralmente quando saía era trocando por galinha, por porco, e geralmente a pessoa não tinha condições de pagar. Aí me lembro que meu pai na época também era galego, vendia essa parte de tecido, né? Porque hoje tudo é roupa feita, mas na época você comprava um tecido e mandava fazer a roupa, né? Então ele trabalhava, né, com essas vendas, e a gente, vamos dizer assim, quando a gente morava mesmo na Lagoa Queimada, um se ajudava os outros ali, plantando, né? No final da safra tinha feijão, o milho vendia, né? Ia comprando outros mantimentos, né? Então, assim, uma vida difícil, mas uma vida boa, saudável, né? Sem muitos entreveros, né? E realmente a gente tem, vamos dizer assim, tem saudade dessa época, na época que a gente sentava nas calçadas, na noite escura, olhava para o céu, né? Visualizava as estrelas, né? Ficava ali contando
anedotas, piadas, o pessoal mais antigo. Então era, vamos dizer assim, uma época boa, realmente, ali, né? Pois não. Acompanhando aqui o nosso trabalho, a Taliba Neto, lá no Jaibaras, que é radialista, Ronaldo Pinto também acompanhando aqui o nosso trabalho, acompanhando ainda várias pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai divulgando. Qual fazia a sua formação acadêmica? Chaguinha, eu estudei, comecei a estudar lá na escola Perifrota, né? A minha primeira professora foi a minha madrinha, Maria de Lourdes. Então a gente fez lá acredito que lá 72, 73, a gente fez lá, vamos dizer assim, o que chamam de jardim e alfabetização lá na época, né? Aí o papai em 74, né, com muita dificuldade, comprou uma casinha aqui na Alta Expectativa, na rua Princesa Isabel, né? E o papai tinha assim, era visionário, né? Ele dizia, olha, se você não estudar, quando você crescer, a sua caneta será um cabo de uma enxada, né? Então isso, assim, pelo menos me deu muita força de querer estudar, né? Então, ele dizia, olha, eu não tenho patrimônio para deixar para vocês. O que eu posso fazer é tentar dar educação. E através da educação é que vocês podem conseguir alguma coisa. Aí quando foi em 74, ele se mudou para Sobral, para ir para a rua Princesa Isabel. Né? Na época, eu acho que era bem uns 7, 8 filhos. Eu acho que em Sobral só nasceram, eu acho que a Mariazinha e o Genivaldo, que são os dois últimos, né? Aí ele nos matriculou. Eu me lembro que eu fui estudar no Instituto Dr. Tomás de Paula, que é um instituto que fica ali nos fundos da Uva, né? De lá eu fui para o colégio estadual, né? Estudando em colégio público, né? Que a gente não tinha condições de pagar escola particular. Fiz o estadual até, eu tenho para mim, até o primeiro ano, mais ou menos, meados do segundo ano do segundo grau, né? Tem uma prima nossa, né? Que eu vou mandar aqui um abraço para ela, que é a Santinha, né? Que é filha da dona Clotilde. Era uma das diretoras do Colégio Luciano Feijão. E o Colégio Luciano Feijão aqui estava em construção. Essa aqui da Dom José, né? Onde é o colégio. E ela me deu falou com o papai e me deu lá uma bolsa, né? Para eu estudar, sabia que eu gostava de estudar. Aí me deu uma bolsa para eu concluir o segundo ano e fazer o terceiro ano. Aí concluí o terceiro ano no Luciano Feijão. Fiz vamos dizer assim, na época a gente se almejava algo melhor, mas o que tinha em Sobral, vamos dizer assim, que era melhor na época era contabilidade, né? Não tinha direito, não tinha medicina, né? Tudo isso era Fortaleza, que era fora do alcance vamos dizer assim, da minha possibilidade, da nossa possibilidade. Então eu fiz vestibular para contabilidade, na UVA passei, né? Aí me formei em contabilidade, né? Sou contador. Entrei em 88, concluí em final de 91. Me formei, vamos dizer, colei grau em janeiro, fevereiro de 92. Né? E na época, vamos dizer, antes, quando eu estava estudando na UVA, foi a época que apareceu o concurso da Justiça do Trabalho, né? Em 89, né? Aí eu ainda não era formado, mas a gente tinha a possibilidade de fazer o concurso, porque a exigência era só do segundo grau. Então eu fiz para técnico judiciário, né? Eu não sei se foi esse mesmo concurso que você fez. Foi o mesmo, a diferença nossa é de 6 meses. Você assumiu em janeiro e eu em junho, né? Pronto. Aí eu fiz o concurso, né? E quando foi em dezembro, eu fui chamado, dezembro de 89, né? Fiz os exames. Eu fui um dos primeiros colocados, acho que eu fui o 5º ou 6º colocado, né? E eram 18 vagas. E eles chamaram logo, acho que foram 10 pessoas, que era o pessoal que era para ficar em Fortaleza. E eu optei por Sobral, lógico, morar em Sobral, morar perto da Justiça, não tinha condições de ficar em Fortaleza, mas tinha uma vaga aqui, então já vim trabalhar em Sobral. E assumi em Sobral no dia 4 de janeiro de 1990, Chaguinho, né? Vou fazer agora, em janeiro agora, faço 33 anos de Justiça do Trabalho. Aí quando foi, você sabe, na Justiça do Trabalho a gente lidar muito com o direito, né?
Então, a nossa formação, a minha formação é contabilidade. Então, tinha muitas coisas no direito, né, que a gente trabalhava ali na secretaria, que não era, vamos dizer assim, habitual da gente, era um pouco diferente. Aí deu aquela vontade de fazer direito. Aí quando foi em 2007, o Luciano Feijão, né, colocou a faculdade de direito. Aí foi o primeiro vestibular, eu fiz, né, passei, inclusive conjuntamente com o nosso amigo Muniz, na época era classista, né. Aí eu fiz, aí quando foi em 2011, aí eu concluí o curso de Direito. Então, sou formado em contabilidade, né, concursado da Justiça e Trabalho, como técnico judiciário. Hoje sou chefe de audiência da Justiça e formado em Direito, né. Aí fez a OAB também, aí como a gente é da Justiça e Trabalho, Código de Ética nos veda de trabalhar, de advogar. Então, a gente recebe só uma declaração da OAB. No dia que a gente se aposentar, no caso, a gente pode, se quiser, lógico, né, tirar o nome da ordem e trabalhar. Pois não, Guari, fale da sua experiência profissional. Inclusive, você começou os seus trabalhos auxiliando um advogado, não é, Guari? Isso. Só concluindo o que eu não falei, cheguei da minha formação, aí depois eu fiz, acho que umas 3 pós-graduação, né? Direito Constitucional, Contabilidade Pública, e fiz uma outra, acho que na área de Direito Administrativo, Chaguinha. Pronto, eu comecei em 84, né? Eu fui secretário do Dr. Francisco Ivan Rodrigues Mendes, né? Inclusive, por coincidência, ontem eu estava na rua ali no centro e encontrei com ele, né? Tá do mesmo jeito, é uma pessoa assim bem simples, simpática, né? Gosto muito dele, foi o segundo pai, né? A esposa dele, da Maria das Graças. Então, trabalhei com ele até assumir a justiça, Chaguinha. Inclusive, trabalhei e morei na casa dele, né? Morei juntamente lá com o doutor Ivan, né? Aí convivi juntamente com os 3 filhos, né? O Ivan Júnior, né? Que é dentista. A doutora tem como é o nome aqui, rapaz? Eu sou ruim de nome, né? Tem mais 2 filhas. Realmente agora assim, o nome das meninas me fugiu, Chaguinha. Mas daqui a pouco, se me lembrar, eu lhe digo aqui. Pronto, convivi com ele, né? Morei com ele nesse período de 84 a 1990, porque quando eu saí lá da casa dele, eu já estava realmente trabalhando na justiça há cerca de 6 meses. Então, foi assim, foi uma época boa, que eu aprendi muito também, né? Porque eu era secretário e lá, geralmente a gente ficava estudando, né? E nessa época dos concursos, eu me lembro que um dia eu estava lá sentado, né? Eu fiz, na época, acho que 4 concursos. Eu fiz para a Justiça do Trabalho, eu fiz para a Justiça Eleitoral, eu fiz para a Embrapa e fiz para a Secretaria da Fazenda, né? Então, assim, o doutor Ivan, às vezes chegava no final da tarde, ali quando terminava ali os trabalhos dele, ele ficava, vamos dizer assim, o escritório dele tinha 2 salas, tinha antessala. Aí ele ia para a antessala onde eu estava, começava a conversar, né? A bater um papo. Aí, numa dessas conversas, eu recebi uma carta exatamente do TRT, né? Aí, quando eu olhei, era exatamente anunciando que eu tinha sido aprovado, né? Daqui a pouco, eu recebi outra carta, né? Da Justiça Eleitoral, dizendo também que eu estava aprovado também, né? Que era o mesmo cargo da Justiça do Trabalho. Aí o doutor Ivan brincando, rapaz, agora vamos embora, porque falta tu receber mesmo agora só o da Cefaz, né? Por coincidência, também recebi o da Cefaz também como aprovado, né? Então, assim, foi um dia assim, você me disser quando foi, não me lembro o dia, mas eu me lembro dessa tarde, e realmente aí eu passei nesses 3 concursos. O TRE até me chamou, mas já estava na Justiça, né? Que era o mesmo salário, o mesmo cargo. E a Secretaria da Fazenda, na época, não era auditor fiscal, né? Porque eu não tinha ainda a formação de contador, era um cargo fiscal, né? Mas como na época o salário, né, o subsídio da gente, a remuneração lá da Justiça do Trabalho era bem superior à da Cefaz, eu, né, preferi escolher ficar
na Justiça do Trabalho, né? Mas desisti também da Cefaz. Pois não. Quari, acompanhando aqui o nosso trabalho, a Bíblia Araújo Costa, mais um show de entrevista. Parabéns a você e ao Francisco Quariguazi. Acompanhando também Soledade Quariguazi, Gilberto Pronto, Gomes. minha irmã. Gente boa demais. Minha mãezona, Soledade. O Gil, lá de Patriarca, acompanhando o programa. Abraço, Gil. Acompanhando também o radialista Carlos Sacomani. Acompanhando lá do Cariré, Maria Correia, Dona Maria Correia, esposa do seu Vilamar Portela. Acompanhando também o nosso trabalho, a gente fica muito feliz com essa audiência. A minha amiga Conceição Dias Lins, ela é irmã do Dr. Ricardo Barreto, mora lá em Belém do Pará e admira muito o nosso trabalho e está também admirando aqui a nossa entrevista. É por eu disse, Chaguinha, você realmente é ouvido bastante, né? Quer dizer, tem ouvintes de toda parte do país. Meus parabéns mais uma vez pela grande audiência. Pois não. Você tem essas profissões, formado em Direito, em Contabilidade, servidor público federal, advogado, ninguém pode falar mesmo porque você não tem experiência, mas você se identifica mais como contador ou como funcionário público federal? Assim, eu na verdade me identifico mais como funcionário público, Chaguinha, né? Porque a gente está há mais tempo, vamos dizer assim, a gente lidar, vamos dizer, no trabalho, enfim, né? A maior parte do tempo, realmente na Justiça do Trabalho, né? Porque o meu trabalho como contador é depois que eu saio da Justiça, né? Então eu trabalho como contador.